Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Simpepcast, que é o podcast oficial do Sindicato da Indústria de Material Plástico do Estado de Pernambuco. Aqui você vai ouvir histórias inspiradoras dos empresários do nosso setor, saber como o Simpep apoia as indústrias e descobrir por que está associado faz toda a diferença. Eu sou Rochelle e hoje, para abrir com chave de ouro, nós vamos conversar com Solange Macedo. Oi, Solange, tudo O- bem? Oi, tudo bem? Ela é a nossa gerente executiva. É ela que normalmente recebe os empresários, acolhe eles e dá todo o encaminhamento para as necessidades das indústrias. E também vamos conversar com o engenheiro civil Bruno Rodrigues, associado ao Simpep desde 1993. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Rochelle? Muito prazer, viu, em ter você aqui. Pessoal, Bruno, ele é sócio da Hidroplast, que é uma empresa criada também em 93 e que hoje é referência nacional na fabricação de tubos, conexões, peças especiais em PVC, tá certo? Além disso, Bruno é casado. Como é o nome da esposa, Bruno? Elisana. Maravilha, um abraço, Elisana! E pai de 2 filhos e um dos associados mais antigos do CIPEP, com mais de 30 anos de contribuição ativa no fortalecimento do setor. Bruno, seja bem-vindo. Conta pra gente um pouquinho da tua história, Bruno, como Muito obrigado, empresário. Rochelle, pelo convite. Bom, a Hidroplast ela já está no mercado há 30 anos. Ela foi criada na cidade de Bezerros, que fica a 100 quilômetros da capital. E em 2007 nós migramos para o município de Jaboatão, né, com o intuito de estar mais próximo da capital, estar mais perto do porto, de Suape e algumas outras comodidades para que você pudesse fazer o gerenciamento da empresa. Então, aqui em Jaboatão, próximo da capital, ficou mais fácil. Entendi. Ô, Bruno, me diz uma coisa. Você é engenheiro civil. Isso. Como surgiu essa ideia, assim, de atuar no mercado de plástico? Assim, a empresa começou a partir do momento em que a gente sentiu a necessidade de partir para uma coisa própria, no caso, uma indústria. Entendi. A gente já trabalhava com licitações públicas, né, na parte de construção civil, de materiais de construção, e a gente viu um caminho para que a gente pudesse migrar para a indústria, sabendo-se que o mercado tinha um campo muito grande, um setor restrito, mas que o mercado tinha grandes possibilidades. E aí surgiu a ideia de montar a empresa, que foi um desafio, né? Então, esse desafio foi muito motivador. Então, a princípio, tivemos as dificuldades, conhecer mercado, maquinário, selecionar pessoas técnicas, matéria-prima. Tudo isso teve uma demanda grande de estudos, viabilidade, né? Assim, teve a participação do governo do estado, teve a participação da prefeitura de Bezerros, que montou um distrito industrial e que ofertou alguns incentivos fiscais. E isso fez com que a Hidroplast fosse iniciada na cidade de Bezerros. Entendi. Ô, Bruno, dentro desse contexto, né, você abriu a empresa em 93 e também em 93 você se associou ao Simpep. Como surgiu, assim, essa ideia de já nascendo a empresa, já se associar? Assim, o Simpep ele começou a participar, a gente começou a participar realmente do Simpep a partir de um convite. Então, vislumbrando a possibilidade de estar num sindicato em que defende a indústria, né, em que tem empresários também do mesmo segmento, assim, nós vislumbramos um facilitador para que a gente pudesse adquirir conhecimento, conhecimento de mercado, conhecimento de novos fornecedores, né? Tem também a possibilidade de estar próximo, né, de outros empresários da indústria e para que a gente pudesse adquirir também um conhecimento maior do que é estar participando de uma indústria, né? Quais são os desafios, quais são as possibilidades. E nada mais óbvio do que você estar junto com pessoas que já têm expertise nesse segmento. Compreendo. E você falou muito sobre a questão, né, de poder aprender junto, né, com outros empresários, né?
O Simpep, né? Teve algum momento assim mais marcante para você nesse relacionamento com o Simpep ao longo dos anos? Sim, sem dúvida. O Simpep, ele dá um apoio ao empresário tanto na parte técnica, na parte jurídica e na parte empresarial. Então, na parte técnica, logicamente, tem as análises de matéria-prima, as análises de mercado, o conhecimento de outros empresários que podem trocar ideias com você. A parte jurídica tem o corpo jurídico, aliado também a, à FIEP, também que está dentro do sindicato, né? E a parte empresarial como um todo, né? Vários empresários do mesmo segmento, usando a mesma matéria-prima, dentro da indústria, tendo as mesmas dificuldades, dificuldade de contratação, dificuldade de compra de maquinário. Então, isso tudo facilitou muito você estar próximo dessas pessoas e, juntamente com o sindicato, ter o aval já de uma instituição em que tem ligações com o governo do Estado, governo do município. Então, isso aí facilita muito. Então, uma das prioridades que a gente vislumbrou nisso foi exatamente esse apoio total que o sindicato dá ao empresário. E quem pode contar um pouquinho mais para a gente sobre esse apoio que o sindicato dá para os empresários é Solange, né, Solange? Porque você está sempre aí interagindo, trazendo as demandas dos empresários, né, para a diretoria, né, fazendo essa articulação, né? O Bruno mencionou aqui a questão dos estudos técnicos, né, que o sindicato oferece, né? A gente tem os estudos de matéria-prima. Fala um pouquinho mais, Solange, para a gente sobre esses estudos que o sindicato fornece para todas as empresas associadas, né, que têm acesso exclusivo a informações privilegiadas do setor. Não é isso, Bruno? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Conta um pouquinho para a gente, Solange. O sindicato faz o melhor que pode para que a gente seja mais forte. Unidos seremos sempre mais fortes, não é verdade? Então, o associativismo que a gente vê é quando a gente faz com que a empresa oferte mais empregos. Na hora que ela oferta mais empregos, a gente sabe que essa empresa vai ter durabilidade dentro do mercado, né? E uma das coisas que a gente oferece são os S's, que é o Senai, o SESI, a própria FIEP, o SEBRAE, o IEL, onde nós temos os cursos e nós oferecemos através desse sistema S, sabendo que quando você é associada, você tem 20% de desconto em todos os cursos que a gente oferece a vocês. O estudo de material é muito importante. Às vezes, o empresário compra a matéria-prima, mas não está dando a liga certa para o seu produto, né? Seu produto final. Então, ele pede para fazer um estudo de material no Senai. E é feito esse estudo de material. É muito importante. E lembrando-se sempre, juntos seremos mais fortes, mas a gente só pode fazer se você nos pedir, né? A gente não adivinha. Isso, o sindicato está sempre preocupado em compreender as necessidades do setor, né? E por isso até Solange está sempre, né, próximo, né, do empresário, né? Solange, assim, é fundamental para o empresário dentro do sindicato, sem dúvida nenhuma. É porque o nosso interesse é justamente isso, fortalecer as indústrias a partir do quê? Do conhecimento da realidade do sindicato. Porque é assim que a gente pode estar atuando, né, de uma forma presente e em defesa do interesse do industrial do material plástico, né? E, Bruno, você mencionou os estudos estratégicos, né, que trazem essas informações privilegiadas. Você falou também sobre os cursos e as capacitações, a parte jurídica, né, o apoio jurídico. Inclusive, Solange também é advogada, né? Então, ela está sempre junto, né, com o empresário, auxiliando nas informações pertinentes ao setor, né? Mas dentro dessa questão de toda essa gama, né, de serviços que o sindicato traz para o empresário, o que é que você poderia apontar, assim? Qual é a menina dos seus olhos, né? O serviço mais
é importante, ou pode citar mais de um se achar que é necessário, que ajuda, assim, é mais importante para você em termos de empresa que o sindicato lhe oferece? Bom, as ações do sindicato todas são muito importantes, mas eu diria que a parte de capacitação, a parte das ações em que ela promove cursos, palestras, isso aí são bem importantes. Mas eu diria que uma ação que para a Hidroplast é fundamental é a Junta de Conciliação, que se mantém juntamente com o Sintraplast, que é o Sindicato dos Trabalhadores. Então, essa Junta de Conciliação ela veio facilitar e muito, né, as resoluções dos problemas que tínhamos com demissões, com alguma dúvida que se tinha de rescisões. Então, na Junta de Conciliação, a gente consegue resolver de forma prática, legal e de forma justa, né? Porque a Junta de Conciliação está respaldada pelo Ministério do Trabalho e pela Justiça do Trabalho. E isso aí é importante, porque, juntamente com o Sintraplast, que está defendendo os direitos dos trabalhadores, eles se sentem à vontade, seguros, né? E de forma consciente de que aquilo dali é o justo, é o que tem que ser feito, né? Então, a Junta de Conciliação, para mim, foi uma das melhores ações que o sindicato já trouxe até agora. Que maravilha. Solange, comenta um pouquinho para a gente como é que funciona a comissão, porque tem muitos empresários que estão aqui nos assistindo e que ainda não conhecem, nunca ouviram falar no que é a comissão, né? Os nossos associados já conhecem, porque a gente sempre, né, coloca eles a par de tudo que acontece em primeiro lugar. Mas quem ainda não conhece, se você é empresário do setor e ainda não sabe o que é a junta de conciliação, a Solange vai contar um pouquinho para você. Que benefício é esse que as indústrias associadas têm acesso? Muito interessante essa parte. Sempre o jurídico do trabalhista é muito, como se diz, muito cheio, né? O Ministério do Trabalho, as pessoas passavam lá anos e anos com as questões trabalhistas mais simples possível. Então veio Fernando Henrique, na época, como presidente, que ele elaborou. Fez a Comissão de Conciliação Intersindical, que tem que ter os dois sindicatos, o sindicato do patronal e o sindicato do colaborador, né? Nessa época foi Paulo com Marcos, que era o Marcos era o presidente do Sintraplast, e foi com Paulo até falar com o senhor Fernando, nessa época eu já estava lá, mostrando que seria muito bom, ia diminuir muito esse problema de ação trabalhista, que levava muito tempo dentro das empresas. Era muito difícil, tudo era muito difícil. E o senhor Fernando comprou a ideia. No que ele comprou, nós começamos a fazer. Eu estou desde o começo, como você disse anteriormente, que eu sou advogada, eu represento a parte do patrão, mas não atuo como advogada. Eu atuo como defensora na mesa. Eu e Paulo, que faz parte do Sintraplast, ele atua como defensor também na mesa, e temos o advogado do trabalhador, que ele vai lá, ele vai no sindicato, ele vai dizer tudo como foi, como não foi, entrava que horas, saía que horas, ele assina um termo e a gente o advogado monta a peça, me convida Paulo e a gente senta para fazer a negociação. Sempre dentro de todas as normas corretas. A gente não faz nada que não esteja corretamente abalizado pela lei, né? Olha, eu deixei de pagar o INSS, a gente não faz. A gente tem que fazer tudo e colocar dentro da ata todos os pormenores que a gente tem que garantir ao empregado e ao empregador. A gente não pode beneficiar a ninguém. É um equilíbrio. E, com isso, a gente tem conseguido amenizar o problema da ação trabalhista dentro das empresas. Olha, eu não digo 100%, mas eu digo 99,9%. Isso aí eu garanto. Quem passou por a gente nunca teve uma reclamação através das ações que nós fizemos. Realmente, assim, um papel muito importante que ajuda
a indústria, né, a conseguir um resultado mais rápido, o trabalhador também, né, porque ele também não precisa ficar esperando Isso. anos para ter sua causa julgada, e a própria justiça do trabalho, né? Então isso contribui com todos, né, com toda a sociedade. E tem um detalhe, nós aqui em Pernambuco fomos pioneiros, viu, em criar nossa comissão de conciliação, e que é um modelo tão exitoso que está se espalhando por todo o país. Então, para você ver, o Simpep escrevendo história. E, Bruno, me conta um pouquinho. Já que você faz tanto tempo parte do nosso sindicato, Isso. você recomenda quem não é associado a se associar? Sim, sem dúvida nenhuma. Assim, o sindicato eu acho que é um ponto de partida para quem está iniciando na indústria, para que ele possa ter esse suporte, representatividade, ter a coletividade, as informações, né, que você obtém através dos empresários mais experientes. Então, assim, tem o sistema FIEP, tem o sistema S, Senai, SESI, SEBRAE. Então, tudo isso facilita muito. E o sindicato é exatamente o caminho para que você tenha acesso a todos esses serviços, né? Então, é capacitação, são feiras, congressos. Assim, a gama de ações são muito grandes. Tem estudos de meio ambiente, que é uma coisa que hoje em dia está muito em voga, né? As pessoas falam muito do meio ambiente. Então, é a parte forte do sindicato, com o doutor Anísio Coelho. Então, isso aí tudo faz parte e é uma coisa que leva você a pensar sobre o assunto. E então, você entrando na indústria nesse momento, seria o ponto fundamental você estar se associando, porque você está junto de pessoas que já têm essa expertise. Então, o crescimento vai ser mais rápido, o conhecimento você vai adquirir mais rápido, vai pular etapas. Então, o sindicato é uma forma eficiente de você iniciar, né, a sua parceria com o sindicato. E uma coisa que eu acho interessante no Simpep, que eu acho que é uma coisa de evolução, é que dentro do Simpep não existem oposições, né? É a coletividade pela coletividade. Todo mundo pensa com maturidade, né? Todos os empresários, todas as empresas associadas sabem que o sindicato está ali para um só fim, que é defender a indústria do Estado, né? E que todos têm a maturidade suficiente para discutir, para debater, sem causas próprias, né? Assim, sempre pensando na coletividade. E eu acho isso uma coisa fundamental, que pelas notícias que a gente vê por aí, assim, existe muita política, muitos interesses próprios, e no Simpep a gente não vê isso, né? A gente costuma falar também, algumas pessoas falam que é a família Simpep, né? Eu já ouvi essa frase, e isso aí eu acho uma coisa bem importante. É a maturidade do empresário. Não é porque você está chegando agora, né, que você vai ter um pensamento diferente. Você vai incorporar o pensamento que já existe dentro do sindicato. Isso. E por isso que a gente tem, assim, na presença de Solange, essa pessoa que faz esse acolhimento, né, do empresário, da empresa, né, na nossa família, Isso. né, e aqui todo mundo tem vez, né, como Bruno está colocando, seja você uma empresa de pequeno porte ou uma empresa de grande porte, o Simpep está sempre preocupado em conhecer as demandas, as necessidades, dar o tratamento a todas elas, mas também viabilizar que todos sejam ouvidos, né? Para que o setor seja fortalecido, né? Essa é uma preocupação nossa. Exatamente. E todas as ações que o sindicato assim coloca em pauta, elas são discutidas pelos associados. Então, se vai ter uma nova ação, bom, a ação vai ser essa. O que é que se acha dessa ação? Vai atender a quantos associados? A maioria, a minoria? Vai ser uma coisa mais focada. Isso tudo é discutido, isso tudo é resolvido da melhor maneira possível. Sempre pensando em ter esse auxílio, esse suporte, né, que o sindicato está dando. Isso aí eu acho uma coisa importantíssima, né? Importantíssima. Porque hoje em dia a gente vê as pessoas se afastando disso, né? Se afastando da coletividade. Cada um que viva o seu mundo, o seu momento, o seu dia a dia, que é bem complexo, muitos problemas, né, que a indústria enfrenta.
aliado aos problemas que o governo também enfrenta. Então, eu acho que nada mais justo do que você estar junto, tendo uma representatividade do sindicato. Eu acho bem importante. Entendo. Bruno, teve também um detalhe muito importante que você tocou, a questão ambiental, né? Hoje em dia, a gente sabe que o mundo, né, está olhando cada vez mais para essa questão ambiental, né? E que isso tem tocado fortemente o setor plástico, né? E a gente tem tido, inclusive, novas normas, né? Novas legislações sendo criadas, né? Todo dia e que tem impacto direto sobre o setor. Como você colocou essa questão do sindicato, você acha importante, né, o papel do sindicato nesse momento, né, desse cenário tão desafiador que tem sido colocado principalmente para as indústrias de plástico? Eu acho que esse é um momento muito importante para a gente esclarecer quem está nos ouvindo, seja você, empresário do setor, né, sejam outras pessoas, que a gente precisa deixar bem claro que o plástico não é o vilão, né? E aqui, né, no setor, a gente tem feito todo um esforço para dar o apoio às indústrias, para que elas possam continuar suas atividades, fortalecer, né, a indústria, mas também a gente se preocupa e a gente atua no desenvolvimento do país e do mundo, né? O plástico colabora com isso. Eu acho importante o seguinte, existem as legislações que são bem importantes, mas eu acredito que a informação, a comunicação, a educação no uso e na reciclagem, ela é muito mais importante nesse momento. É colocar para a população o que é que o plástico representa, como recicla, fazer ações de reciclagem, que isso aí, hoje em dia, eu acho muito pouco ainda a comunicação nesse sentido. Uma comunicação mais fácil, mais direta, mais objetiva, facilitaria muito. Agora, logicamente que eu entendo que a legislação é fundamental para que você possa ter os caminhos adequados para poder fazer essa reciclagem. E essa reciclagem, por si só, geraria muito mais empregos, né? Do que você estar adquirindo o produto diretamente de uma petroquímica, de um fornecedor. Então, a reciclagem, ela, assim, é uma coisa que em outros países de desenvolvimento já é uma coisa bem presente. Existem pontos de recolhimento de materiais. E isso aí eu acho que uma comunicação direta e objetiva faria muita diferença. Faria muita diferença. Mas como isso é um assunto específico da parte ambiental do sindicato, que a gente ainda não está inserido, mas o que a gente acha bem importante, eu acho que no momento certo que o doutor Anísio achar pertinente a vir participar do Simpepcast, eu acho que ele vai ser muito mais objetivo e vai trazer muito mais informações precisas que nesse momento eu posso dar. Inclusive, doutor Anísio, já fica aqui o convite para o senhor, viu? Mas, assim, então, para o senhor, é importante, né, essas informações que ele está, que o sindicato traz, né, de antecipar as tendências que estão acontecendo lá fora, tudo, né? Claro, sem dúvida nenhuma, bem importante mesmo. E existe dentro da própria FIEP o Conselho Temático de Meio Ambiente, né, que são pessoas especializadas, pessoas que já estão bem por dentro das legislações. E, assim, esse caminho é um caminho em que todos os segmentos certamente já estão seguindo, né? Que é o selo ambiental. Importante hoje você ter o selo ambiental na empresa. Aqui no estado eu não tenho conhecimento de ter esse selo ambiental, que talvez ainda seja uma coisa em implantação ou alguma coisa a se pensar lá na frente. Mas eu acho importante a iniciativa de sua empresa ter um selo ambiental. Né? Assim, já traria uma visão, principalmente para o segmento do plástico, o quanto é importante você ter isso. É uma indicação de que você realmente dá a importância devida ao seu resíduo, né? Como reciclar, o que fazer com o seu resíduo. São informações práticas, né? Mas que eu ainda acho que a população não tem o conhecimento adequado a isso. Mas a gente tem também uma ação muito importante nessa área de valorização do meio ambiente e contribuição,
que é o Tampinha Legal, né? O projeto, inclusive, que quem faz toda a operação dele aqui no estado é a Solange. E pode contar um pouquinho mais para a gente sobre ele. O programa Tampinha Legal nasceu no Rio Grande do Sul, né? E, na época, o nosso presidente, o falecido Gessé, foi que me mandou para lá 2 vezes para eu aprender mais sobre o Tampinha Legal. E uma das vezes eu fui com o presidente atual agora, com o André. E nós nos encantamos com o programa Tampinha Legal, mostrando que o plástico não é vilão. O plástico lhe dá ainda renda pós-consumo, né? Depois que ele passa por tudo, ele ainda lhe dá uma renda. E conhecemos o programa, que o programa é o seguinte: você tem a sua entidade, você cadastra no programa Tampinha Legal, você vai ter que ir lá responder tudo aquilo que está lá no site, e a gente não entrega o dinheiro para a pessoa, a gente entrega o dinheiro na conta da entidade. E sempre nós pedimos o que foi feito com o dinheiro, né? Então, como é a logística? A entidade pega as tampinhas. As entidades, para participar, elas precisam ser sem fins lucrativos, Sem não é fins isso? lucrativos e ter o seu CNPJ. Certo. Né? E não ter problema nenhum em conta bancária. Certo. Então, eles entram lá, eles fazem todo lá o preenchimento do cadastro e o pessoal do Rio Grande do Sul vai atestar sim ou não, se está certo ou não. Se tiver algumas dúvidas, eles passam para mim e eu converso com a entidade aqui. Mas aí a entidade coleta as tampinhas, lava as tampinhas, segrega as tampinhas por cores, ensaca as tampinhas, coloca lá o seu adesivo, vamos supor, lá de Jesus, conta corrente tal, CNPJ tal, embala todos os sacos e coloca lá a etiqueta. Temos as pesagens que são realizadas 4 vezes ao ano, ou 5 vezes, ou 6 vezes. Vai depender da necessidade das entidades. Fizemos uma semana passada. Então, a gente vai, leva, pesa, todo mundo bate foto, sai em todos os jornais todas as comunicações. E quando chega até 8 dias úteis, o reciclador que comprou as tampinhas lavadas, ensacadas por cores, ele vai depositar na conta da entidade. E esta guia de depósito vem para mim. Eu pego essa guia de depósito, mando para o Rio Grande do Sul, dizendo quantos quilos foram tirados do meio ambiente, a natureza agradecendo, a mãe natureza. Essa última pesagem mesmo, nós tiramos 1,5 toneladas, né, com as entidades. Então, eu mando para lá, dizendo que Lar de Jesus foram 550 quilos e recebeu tanto em dinheiro. Tudo lá está dentro do site. Todo mundo sabe onde é que tem tudo. A gente tem, né? A gente tem essa preocupação muito grande com a transparência do programa, não é isso? E é muito bom, porque é educativo. A gente faz muito em escola. As crianças aprendem a segregar por cores, aprendem a contar. Nós tivemos uma participação muito boa de uma clínica em Gravatá de criaturas especiais. E eu chegava lá, era uma gincana deles. Quem tinha pego mais azul, quem tinha pego mais verde. E você vê a interação entre eles. De reconhecer as cores, de saber que sou eu que estou ali para resolver, para conversar. A gente premiava. E assim também fizemos num abrigo, também em Gravatá. Foi muito interessante, porque 90% das criaturas que chegam para um abrigo são pessoas que as pessoas da sua casa pensam que não tem mais utilidade na sociedade. E você está perdendo com isso. Porque tem sim. Eles separam, eles lavam, eles ensacam. É uma festa quando eu chego lá. Então, eu acho interessante, porque você recebe o dinheiro, você ensina eles a pescarem, né? Que é o mais importante. Tiramos a tampinha, o plástico do meio ambiente. Né? O plástico deixou de ser vilão para ser uma ajuda na vida de cada cidadão daquele que está ali.
Quer dizer que o programa contribui 2 vezes, né, para a sustentabilidade, né? Contribui com a sustentabilidade financeira das entidades, mas também contribui com a sustentabilidade ambiental, né? E Isso mesmo. mais uma lição, né? Ainda ajuda a empoderar as pessoas, né? Que, como o Solange bem colocou aqui, né? Algumas pessoas que às vezes são, né, escanteadas, mas que através da sua atuação no programa, elas se sentem valorizadas, né? Então, Exatamente. isso é muito legal. Depois a gente vai falar mais sobre o Tampinha Legal em outras ocasiões, né? Mas, Bruno, para que a gente possa fechar um pouquinho aqui essa nossa conversa, eu queria saber uma coisa de você. Aproveitando essa trajetória que você tem, né, com a Hidroplast, a gente queria aproveitar para que você deixasse um conselho, né, para aquele empresário que está começando agora ou que já tem um tempo de estrada, mas que queria chegar lá, onde a Hidroplast está. Qual conselho você daria para esse empresário trilhar e chegar nesse caminho de sucesso que você chegou? Bom, eu acho assim, conselho eu acho difícil, né? Mas assim, a gente tem que pensar no propósito, né, e na persistência. Eu acho que essas 2 coisas são fundamentais. A persistência, principalmente, porque os desafios são grandes, né? Todo dia tem um desafio diferente. Então, assim, é máquina, é gente, né, é órgão público. Assim, os desafios são diários, né? Então, a persistência é fundamental. Então, a partir do momento em que você persiste, né, você vai vencendo esses desafios e você vai conquistando passo a passo aonde você quer chegar, ao seu desenvolvimento, né, ao desenvolvimento e capacitação dos colaboradores, né, a qualidade que você tem dentro da sua indústria. E eu acho que isso aí é uma coisa bem importante, porque quanto mais você cuida dos colaboradores, né, você vai estar cuidando também da sua empresa, de que eles fazem parte. Então, eu acho que a qualidade do ambiente de trabalho, a persistência e a colaboração de um conjunto com um pensamento único faz com que se desenvolva e a pessoa consiga chegar lá. Pelo menos esse é o objetivo da Hidroplast. Até hoje estamos nesse caminho e eu acredito que a gente vai conseguir chegar onde a gente esteja querendo. Maravilha. E tá junto com o Simpep, né? Fazer parte da família Simpep, não é isso, Bruno? Sem dúvida. Bruno, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, por compartilhar aqui a sua visão e a sua experiência, né? Com todos os nossos ouvintes e espectadores aqui do Simpepcast, né? Muito obrigada também a Solange por estar aqui conosco, né? Compartilhando também a sua experiência desses anos, né, dedicados ao sindicato, né? Compartilhando e esclarecendo, né, pontos, né, sobre a atuação do sindicato. Posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Bruno, me diga por que você é uma referência nacional. Bom, a Hidroplast, ela tem 30 anos no mercado, né? É uma empresa genuinamente pernambucana, né? Então, nós somos uma empresa que produzimos tubos de conexões de PVC, peças especiais, algumas coisas diferenciadas. Nós participamos do PBQPH, Programa Brasileiro de Produtividade do Habitat, e somos uma empresa que trabalhamos com produtos normatizados. Então, no Brasil, hoje devem ter aí, no máximo, entre 15 e 16 empresas. E a Hidroplast está dentro delas, né? Apesar de ser uma média empresa, mas é uma empresa que se preocupa com a qualidade dos seus produtos e em permanecer sempre fabricando de acordo com as normas brasileiras. Então, esse é o diferencial da Hidroplast. É trabalhar com transparência, trabalhar com honestidade, entregar um produto de qualidade, né? E sempre pensar em estar melhorando novas tecnologias. A gente está com um produto novo hoje, que é o PVCO, é uma nova tecnologia que está aparecendo no mercado de PVC, que aqui no Brasil poucas empresas ainda têm, mas a Hidroplast já deu start, como se diz, na produção desse material. E eu acredito que é uma inovação que vai realmente trazer benefício grande para o saneamento do Brasil. Que maravilha! Ó, em primeira mão a gente está sabendo aqui. É ótimo. Depois
Manda a informação pra gente, né? Pra gente colocar na vitrine Simpep, porque o Simpep tem a vitrine Simpep, não é, Solange? Verdade. Certamente mandaremos. Com certeza. E o meu recado é o seguinte: junte-se a nós, junte-se à família Simpep, junte Tampinha e vamos fazer o melhor que a gente tem que fazer pelo nosso meio ambiente, pela nossa mãe natureza. Isso, então eu gostaria de agradecer a vocês duas pela participação, dizer que a gente vai estar sempre trazendo novos convidados, né? Também vamos depois trazer aqui também a nossa diretoria para vocês conhecerem mais, né? Quem faz, né? Dá as diretrizes, né? Para o nosso Simpep. E essa foi uma oportunidade para você conhecer um pouco mais dos talentos e histórias de empresas vitoriosas do nosso setor, porque é muito importante que o setor plástico, ele contribui ativamente, né, para o desenvolvimento do nosso estado e do nosso país. Então, se você é empresário do setor de plástico e ainda não é associado do Simpep, não faça isso não, venha, se junte à nossa família, venha porque aqui a nossa meta é fortalecer as empresas e ao setor, com informação estratégica, representação firme na defesa dos seus interesses, capacitação e networking, como o Bruno falou. Então, nos encontramos no próximo episódio do Simpepcast, a voz do setor do plástico em Pernambuco. Até a próxima!